Comissão de Constituição e Justiça analisa projeto para que algemas eletrônicas sejam pagas pelo condenado. Ministro do Planejamento reconhece que mudanças serão feitas pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes Orçamentárias que mudou a meta fiscal. Os temas são sempre objeto de discussão, de debate, e nós temos tido sempre abertura para contemplar aquilo que não implica em prejuízo para o equilíbrio das contas públicas. E ministro da Integração Nacional vem ao Senado apresentar o programa de revitalização do Rio São Francisco. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto, e está começando o Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O líder do governo tinha adiantado na segunda-feira que alguns pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias estavam sendo renegociados. No total, são 7 vetos que estão em análise na Comissão Mista do Orçamento. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou da reunião na CMO nesta terça-feira. Nesta terça-feira, o ministro Diogo Oliveira veio ao Congresso Nacional negociar a volta de alguns trechos vetados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa negociação acontece por causa da nova meta fiscal, que foi enviada recentemente pelo governo e que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro do Planejamento, ele já adiantou que o governo deve enviar um projeto de lei reavaliando alguns pontos vetados na LDO, mas ele deixou claro que está fora de questão reconsiderar qualquer medida em que possa haver impacto fiscal. Ele disse que o orçamento do governo está no limite. Ele também acredita que até a semana que vem essa nova meta deve estar votada. Isso antes do governo enviar a lei orçamentária anual. Nós temos uma relação com o Congresso muito próxima, muito fluida, Então, os temas são sempre objeto de discussão, de debate, e nós temos tido sempre abertura para contemplar aquilo que não implica em prejuízo para o equilíbrio das contas públicas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Dário Berger, ele passou um calendário de votação da nova meta fiscal. Segundo esse calendário, no dia 29, a meta deve ser votada na Comissão Mista de Orçamento e já no dia 30, ela deve entrar na pauta do plenário do Congresso Nacional. A meta é uma necessidade do país, quer dizer, nós não temos como não aprovar a meta. Se nós não aprovarmos a meta, os ministérios vão ter dificuldade do seu próprio funcionamento. Então a máquina pura vai parar. Então, qual é a nossa obrigação nesse momento? Quais são as nossas opções? Quais são as nossas alternativas? Praticamente nenhuma, a não ser aprovar o aumento da meta de 139 para 159 bilhões de reais. Os senadores aprovaram nesta terça-feira urgência para um projeto que acaba com a propaganda partidária, restringe a eleitoral e cria um fundo de financiamento público de campanhas. O projeto é do senador Ronaldo Caiado. Ele propõe usar o dinheiro que hoje é gasto com as inserções obrigatórias dos partidos na televisão para compor um fundo de 2 bilhões de reais para o financiamento das campanhas. Com a urgência aprovada, a matéria está pronta para ser votada no plenário. Se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados. E na sessão do plenário desta terça-feira, os senadores também confirmaram um acordo internacional que facilita a troca de tecnologia militar entre Brasil e Suécia, assinado em Estocolmo em abril de 2014. Ele deve viabilizar a compra dos aviões caça do modelo sueco Gripen para a Força Aérea Brasileira. O plenário aprovou também as programações monetárias do governo federal para os 2 primeiros trimestres deste ano. Elas seguem agora para a Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião agendada para esta quarta-feira e na pauta há vários projetos que tratam de segurança pública. Algumas propostas tornam mais rigorosa a punição para certos tipos de crimes. É o caso de quem usa crianças e adolescentes na prática de delitos, de roubo com uso de armas de fogo ou explosivos, e também nos crimes cometidos em situação de tocaia, nas proximidades de residências
dentro ou perto de escolas. Proteger os estudantes e os professores nas escolas, proteger as famílias em suas residências, porque no passado recente, 10, 15 anos atrás, não se falava em assalto na residência, falava em roubo. O ladrão chegava nas caladas da noite, conseguia entrar, abrir uma porta e roubava. Mas assaltar, chegar, assaltar a família, sequestrar a família no próprio lar. Esse projeto tem esse objetivo de proteger o lar e as escolas. Outra proposta que está na pauta permite que guardas municipais atuem no combate ao crime organizado quando esses crimes acontecerem nas áreas de divisa entre os estados. Os senadores poderão analisar também um projeto prevendo que as despesas com monitoramento eletrônico de presos sejam pagas pelo condenado. O Brasil não sabe que a tornozeleira é paga pelo poder público. O Brasil não sabe que o funcionamento da tornozeleira custa dinheiro todo mês. Por isso, o custo da tornozeleira e o custo da operação da tornozeleira não deve e não pode ser custeado pelo poder público. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz daqui a pouco, às 9 horas da manhã, uma audiência pública interativa com o ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, para apresentar o programa de revitalização do Rio São Francisco. E quem tem mais informações sobre essa participação é a repórter Carla Benevides, que está lá na frente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Carla, bom dia. Bom dia, Tiago. O ministro Hélder Barbalho vem à comissão apresentar os projetos do Ministério para a retomada das obras do ramal do Apodi do Eixo Norte. A conclusão dessas obras é necessária para que as águas do Rio São Francisco possam chegar ao estado do Rio Grande do Norte. O pedido dessa audiência pública foi feito pela senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. O ministro Hélder Barbalho deve falar também sobre a revitalização do Rio São Francisco. A reunião da comissão está marcada para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Obrigado, Carla, pelas suas informações. E vamos conferir agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem 29 itens na pauta, entre eles o projeto que obriga órgãos públicos federais a transmitir reuniões ao vivo pela internet. A Comissão de Transparência realiza audiência pública interativa para discutir o modelo utilizado nas pesquisas eleitorais. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo realiza audiência pública com o ministro da Integração, Hélder Barbalho, para apresentar o programa de revitalização do Rio São Francisco. A Comissão de Assuntos Sociais tem 17 itens na pauta, entre eles o projeto que institui o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. A Comissão de Constituição e Justiça tem 50 itens na pauta, entre eles o que torna mais rigorosa as regras para a realização de competições automobilísticas em vias públicas. Na Comissão de Direitos Humanos, o projeto que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida é um dos 19 itens da pauta. Os deputados aprovaram nesta terça-feira a medida provisória que prevê o parcelamento de dívidas previdenciárias de estados e municípios com o INSS. A Câmara alterou o projeto proposto pelo governo. O desconto dado aos estados e municípios passou de 25% para 40%. Outra mudança prevê um encontro de contas entre os municípios e a União. A matéria agora será examinada pelos senadores. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado, então, pela sua companhia e até a próxima.